Jesus diante de Anás, meus irmãos. Anás era um dos sumos sacerdotes junto com Caifás, mas só tinha um sumo sacerdote. Nós já estudamos isso nos nossos conteúdos pré-evangelhos, estudamos isso de maneira exaustiva, tá, meus irmãos? Estamos mais uma vez, como a gente já falou aqui, considerando que todos os que estamos aqui já estudamos os nossos conteúdos pré-evangelhos. Caso não tenha estudado, por gentileza, ou comente aqui, ou procure a pessoa que lhe encaminhou esse vídeo, para que a gente trate a respeito disso, tá, meus irmãos? É um conteúdo que vale a pena a gente investir também. Meus irmãos, Anás, Caifás. Anás era sogro de Caifás. Naturalmente, Caifás era genro de Anás. Anás tinha sido sumo sacerdote, só que as autoridades romanas tiraram Anás do sumo sacerdote. Eles tiraram Anás do sumo sacerdócio por motivos políticos. Não sabemos por quê. Talvez alguma coisa na história conte, mas a Bíblia não cita. Então, quando ele saiu, Caifás, seu genro, assumiu o sumo sacerdócio no lugar dele. Mas Anás não perdeu o sumo sacerdócio porque morreu ou por óbito, mas sim porque ele foi deposto politicamente. Ou seja, Anás ainda exercia influência política no sumo sacerdócio. Então ele era considerado sim um sumo sacerdote, talvez até um conselheiro de muita gente, quem sabe até mesmo de Caifás. Só que como Caifás ele exercia o sumo sacerdócio de ofício, as decisões oficiais eram dadas por ele. Porque, meus irmãos, isso aí a gente precisa ter em mente. E só nessa explicação já valeria a pena essa aula dessa sessão. Mesmo assim, a gente vai ler naturalmente. Olha, meus irmãos, vamos lá. No pátio de Anás, primeira fase judaica diante de Anás. Então, ele diz bem assim, ó, João, a gente vai ver que vai ter um comentário aqui na parte de João, do 15 ao 18, tá? Ele diz assim, e o levaram primeiramente Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Okay? Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo, em passagens anteriores em João. Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Quando ele está falando do sumo sacerdote aqui, ele está falando do sumo sacerdote Anás, tá, meus irmãos? Agora, olha só, ele pulou aqui do versículo 14 para o versículo 19, hein, João? Cadê o do 15 a 18? Aqui foi retirado. Lembra que quando se retira, quem faz isso aqui é o revisado. Lembra que o revisado está sendo o Robertson aqui, meus irmãos. Então, Robert Thomas e Stanley Gundry, que são autores desse livro que revisa Robertson, eles respeitam a ordem de Robertson. Mesmo assim, eles colocaram um comentário aqui dizendo que eles acreditam que deveria estar aqui normalmente, a mesma sequência. A gente vai ler isso, tá? Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus, isso o sumo sacerdote Anás. Ele está chamando de sumo sacerdote. Respondeu-lhe Jesus, eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei nas sinagogas e no templo onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram, certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus, se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então, isso tudo aqui aconteceu diante de Anás, meus irmãos. Vamos ver esse comentário aqui que ele traz de letra Q. Está escrito bem assim, ó. O texto desses versículos é registrado como parte da seção 156. A gente está na 154, tá? Ele está dizendo que o texto está lá na seção 156. A harmonia de Robertson, que é o revisado, colocou lá para incorporar todas as negações de Pedro em uma seção. Essa parte das negações de Pedro, a gente vai ver que não vai ser tão simples a gente entender essas três, vamos dizer assim, né? Três negações de Pedro. A gente vai ver que provavelmente foram mais que três em uma sessão. Os revisores atuais de harmonia de Robertson, que são eles mesmos aqui, os autores desse livro, no entanto, preferem colocá-los na seção 154, que é essa nossa sessão, meus irmãos. Assim, mantendo a sequência e as circunstâncias da primeira negação, que são indicadas pelo Evangelho de João. Ou seja, João diz que essa primeira negação de Pedro aconteceu aqui com Anás. E vai ter outra depois lá, enquanto Jesus está no sumo sacerdote Caifás. Então, enquanto Jesus estava aqui com Anás,
sumo sacerdote Anás, lá do lado de fora, Pedro estava esperando e ele negou Jesus. Só que essa passagem foi retirada por Roberto e colocada lá na seção 156, porque aquela seção 156, que a gente vai estudar na próxima aula, a outra, vai falar das negações de Pedro, de todas as negações juntas. Então, quando a gente estiver estudando essa parte, meus irmãos, que é João 18, do 15 a 18, a gente vai lembrar disso, tá? Vai dizer, olha, essa parte aqui, ó, dessa negação de Pedro, provavelmente não aconteceu aqui, aconteceu lá quando Jesus estava sendo julgado por Anás. Tá, meus irmãos? Que vai ser aqui, ó, entre o 14 e o 19, que é o 15, 16, 17, 18, que é a sequência normal, natural do Evangelho de João. Ele ainda continua dizendo assim: cada autor, incluindo João, registra 3 negações para mostrar o cumprimento das predições de Jesus, mas João registra somente 2 negações na casa de Caifás, que tinha Anás e tinha Caifás, comparadas às 3 descritas pelos outros. João coloca a primeira das 3 negações no pátio de Anás. Sim. Se essa percepção dos autores é correta, Pedro aparentemente negou Jesus pelo menos 4 vezes, mas isso não causa grandes dificuldades, visto que a predição de Jesus de que haveria pelo menos 3 negações não exclui uma quarta. Isso aqui a gente vai voltar para esse comentário lá na frente, tá, meus irmãos? Quando a gente estiver na seção 156, a gente vai voltar. É uma parte bem interessante desse conteúdo, que a gente vai ver que os relatos dos momentos da negação de Pedro são relatos diferentes entre os 4 evangelhos. Mas isso aqui a gente volta. João fala uma coisa, os evangelhos falam outra, e isso aqui não é coisa para a gente discutir agora, a gente discute quando chegar naquela sessão. Meus irmãos, o que é interessante a gente saber agora é que Jesus foi primeiramente para Anás, aconteceu isso e houve provavelmente uma negação de Pedro enquanto Jesus estava aqui com Anás. Isso a gente vai tratar a respeito na próxima sessão, na próxima sessão a outra, que é a 156, mas antes disso mesmo, naturalmente, na sessão 155 a gente vai falar sobre Jesus sendo julgado agora por Caifás.